O tema de hoje é: ainda é possível acreditar no amor? Será que os relacionamentos de hoje em dia ainda funcionam? Eu gostaria muito que vocês deixassem nos comentários o que vocês acham dessa questão antes da gente entrar propriamente no vídeo. Esses dias eu tava pensando, em tempos de Tinder e tempos de rede social, ainda é possível encontrar alguém pra amar? Ainda é possível construir e viver uma relação, manter uma relação com uma pessoa? Ainda é possível se entregar ao amor? Ainda é possível amar alguém de verdade? Essa resposta é muito difícil porque depende de vários fatores, inclusive do que você considera ser amor. O amor, de forma geral, como a psicologia enxerga isso, Pra você que não sabe, antes de tudo, muito prazer, meu nome é Helena. Eu sou atriz e psicóloga, então a gente sempre traz esse viés da psicologia a respeito dos assuntos. O que a psicologia diz sobre o amor? O amor tem a ver com a nossa necessidade como seres humanos de estabelecer vínculo, de cuidar do outro e ser cuidado de volta, mas envolve também química, compatibilidade, uma série de coisas. E tem uma coisa que poucas pessoas falam, mas que é muito necessária para a construção do amor, que é a abertura para essa experiência. Porque para você ser capaz de se apaixonar e até mesmo estabelecer um relacionamento com essa pessoa, você precisa estar disposto, antes de tudo, a entrar no playground dos relacionamentos e a viver aquela experiência, interagir com essa pessoa, interagir com esse outro ser, tá aberto para isso. Você precisa estar aberto a viver novas emoções, ou seja, não ter medo disso e a ser você mesmo nesse processo, não se esconder. Porém, aí que tá a questão, porque a gente só consegue ser aberto pro outro, ou seja, estar de corpo e alma nessa experiência do amor, quando a gente se sente seguro na nossa própria experiência, na nossa própria vida. A gente precisa saber que existe uma parte de nós que não vai se dissolver naquele outro, naquela paixão, porque a paixão vem justamente para nos desestruturar. Então a gente precisa ter algum tipo de aterramento na nossa própria vida para que a gente possa ceder a essa experiência sem ficar totalmente desnorteado. E é aí que mora o problema. Por quê? Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas as pessoas estão cada vez mais inseguras e com medo, não só a respeito de entrar em relacionamentos, porque eu acho que isso é uma consequência, mas sim com medo da própria vida em si. Então, como elas não têm uma base sólida na própria vida, fica muito difícil se abrir para essa experiência que é o amor, que é uma experiência totalmente incerta, indefinida, e por isso a gente precisa desse grau, mínimo grau de segurança pra gente não sentir que a gente tá se perdendo naquilo, se dissolvendo naquela experiência. E aí, por essas pessoas estarem com tanto medo, com tantas incertezas e inseguranças, a experiência do amor acabou virando algo amedrontador, que a gente não sabe mais como lidar. Se já tá difícil lidar com a gente, imagina ter que lidar com esse outro aqui que eu não sei nada a respeito. Então assim, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas eu vejo as pessoas cada vez mais inseguras em relação ao mundo, até em relação a elas mesmas, e por consequência, obviamente, elas estão inseguras em relação a esse outro. E obviamente essa insegurança acaba afetando a forma como a gente se abre para aquela experiência do amor. Como você não sabe o que vai vir do outro, você acaba se fechando de forma consciente ou não para essa experiência. Então, quando se trata de relacionamento, existe muito mais uma lógica de sobrevivência do que de leveza e diversão. Parece que você sai para os encontros querendo saber sobre esse outro e no que vai dar aquilo e não necessariamente para curtir aquele momento. Eu, pelo menos, já fui muito assim antes de meditar sobre isso e tratar isso em terapia. Tipo, as pessoas já entram no relacionamento ou já começam a sair com uma pessoa pensando com aquela mentalidade que elas não podem ser trouxas, que elas têm que se proteger, que elas têm que perceber que o outro vai fazer elas de trouxa antes que ele faça elas de trouxa, porque é isso no fundo que ele vai fazer. Entende? Esses dias eu tava conversando com uma amiga e aí ela tava saindo com um cara, essa amiga tá solteira, E ela tava preocupada. E eu perguntei por que ela tava preocupada e ela falou, porque esse cara é legal demais. Aí eu falei pra ela, tá, mas qual é o problema dessa pessoa ser legal demais? Isso, teoricamente, não é uma coisa boa? Aí ela falou, não, o problema é que ele tá sendo legal demais, provavelmente, porque ele só quer me usar. Aí eu falei, será? Será que é realmente isso ou esse cara só é legal mesmo? Será que você não tá enxergando por um viés negativo essa experiência que nem se desenrolou e você já tá vislumbrando o pior dela? O pior cenário possível? E assim, gente, eu não julgo a minha amiga até porque eu trabalho com isso e eu já fui essa pessoa também de enxergar o viés negativo, e a gente faz isso pra gente não se frustrar. Mas perceba que essa minha amiga já estava entrando nessa relação, conhecendo essa pessoa com uma paranoia completamente infundada, porque não tinha nenhuma evidência que pudesse comprovar que essa pessoa
iria usar ela ou, sei lá, fazer ela de trouxa de alguma forma. Mas por ela estar tão nessa lógica de sobrevivência a qualquer custo, ela preferia não se entregar a essa experiência e viver o que ela tinha pra viver. É como se a cada nova relação a gente colocasse um anteparo entre a gente e a outra pessoa, no intuito justamente de não se frustrar. Porque, como eu disse, é muito mais fácil você fingir que não se importa ou fingir, né, que vai dar tudo errado, imaginar o pior, do que lidar com a frustração quando ela acontece. E a gente tá na vida justamente pra viver. Às vezes, sim, vão acontecer frustrações, mas será que vale a pena você ficar com esse anteparo pra sempre não viver aquela experiência? Fica o questionamento. Porque no fundo é muito mais fácil a gente já ter aquela espécie de certeza que não vai dar certo. Porque aí quando realmente não dá certo, parece que a gente já sabia, né? Então, eu já sabia que não ia dar certo mesmo. Então, né? Uma vez eu tava saindo, isso faz muito tempo, com uma pessoa e eu comecei a pontuar todas as coisas ruins que eu via nessa pessoa pro meu terapeuta, né? Eu acho que não vai dar certo por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, nananã. E aí o meu terapeuta pontuou justamente isso, né? Pra quem não sabe, psicóloga também tem terapeuta, tá, gente? Então é importante a gente se tratar também da nossa cabeça. Mas enfim, ele me falou: Helena, você já tá colocando todas essas ressalvas com medo de que essa pessoa possa vir a ser uma pessoa que você realmente se interessa. Então é muito mais fácil você olhar pros defeitos antes de começar essa relação do que se abrir pra essa experiência e ver se vocês são compatíveis. Aí eu fiquei assim, é verdade. Então eu tô falando pra vocês agora, será que você não tá colocando um monte de defeitos nessa pessoa? Ou já acreditando que o pior vai acontecer? Porque você não quer ter a chance de se frustrar com essa possível experiência? E é por isso que eu digo, a lógica da paixão nos dias de hoje tá muito mais como eu posso me proteger dessa experiência pra ela não me machucar, do que tratar os momentos que você tá com essa pessoa com leveza, com diversão e realmente querer conhecer ela a fundo. Isso é outra coisa também, as pessoas, elas estão muito mais preocupadas em preencher requisitos, e eu já fui essa pessoa, admito, mas enfim, elas estão muito mais preocupadas em preencher requisitos do que necessariamente conhecer o outro e se interessar pela história do outro, o que seria genuíno de fato, querer conhecer aquela pessoa a fundo, entende? Então a verdadeira questão é, será que a gente consegue diminuir os níveis de ameaça para que o amor possa voltar a ser uma experiência de satisfação e de abertura, e não um campo de batalha no qual a gente precisa ficar na ultra defensiva sempre? Eu acho que um dos pontos que a gente precisa explorar nesse vídeo é por que o amor acabou se tornando essa espécie de coisa tão utilitarista e tão egoísta de certa forma. E assim, a gente precisa para isso falar dos aplicativos de relacionamento, das redes sociais, etc, etc. Longe de mim querer demonizar essas redes, até porque eu acredito que a internet é uma ferramenta maravilhosa, mas como toda ferramenta, ela pode ser usada tanto pro bem quanto pro mal. Então assim, como eu falei, longe de mim querer demonizar essas redes, mas a gente tem que admitir que grande parte do problema foi o fato do advento dessas redes, né? E mais uma vez, eu gostaria de deixar claro que eu não sou contra as redes sociais, porque eu acredito que elas podem sim unir pessoas. Existem várias pessoas que casaram e encontraram o amor da vida através dessas redes sociais, então eu não estou demonizando. Mas a gente precisa enxergar os fatos também, os lados negativos. Porque na época que não existiam redes sociais, a lógica dos relacionamentos era completamente diferente. Se você for muito novo, você não vai conseguir fazer o esforço de lembrar como era, porque talvez você nem fosse nascido ainda. Mas quem é um pouco mais velho vai conseguir fazer o esforço de lembrar como era antes da internet. Antigamente, quando não existia internet, a lógica das relações, como você escolhia as pessoas, era completamente diferente. Você acabava se aproximando das pessoas que estavam ali por perto de você. Não tinha possibilidade de encontrar uma pessoa que fosse de outro estado, de outra cidade, de outro país. E apesar disso ser mais limitante, você também não tinha aquela sensação de que ao conhecer uma pessoa você estaria perdendo o resto do mundo, que é normalmente a sensação que as pessoas têm quando elas conhecem uma pessoa e têm que abrir mão dos outros potenciais por aquela uma pessoa. Quando surgiu os aplicativos de relacionamentos, redes sociais, de repente a pessoa, sei lá, do seu bairro, da sua cidade, do seu país, acabou não sendo suficiente só aquela pessoa. Parece que existe sempre a lógica do poderia ser melhor, poderia ser outra pessoa. Talvez o seu amor esteja a um clique de distância e você precisa clicar para saber se essa pessoa vai ser o amor da sua vida, entende? Eu, particularmente, nunca tive a experiência de ter Tinder, mas já vi pessoas utilizando e eu acho muito cruel, na realidade, a forma como é apresentada às pessoas e você faz, tipo, né?
voltinha, assim, e escolhe, diz não, sim, enfim. Eu não posso também falar muito porque eu criei, de fato, um curso ensinando homens, né, como abordar mulheres online. Se você for checar no meu Instagram, você vai ver. Mas é mais no intuito de fazer com que essas pessoas tenham ferramentas para lidar com essas redes sociais e aplicativos do que necessariamente estimular que isso aconteça. Até porque o curso não fala só sobre isso, mas enfim. Continuando, eu acho que também aconteceu um fenômeno que a gente deixou de olhar para as pessoas ao nosso lado. A gente está tão focado no mundo de fora, no que poderia ser melhor, que a gente esqueceu de olhar ao redor e ver que existem pessoas que estão ali do lado, que a gente poderia conhecer, poderia se encontrar com elas. Não tô falando que necessariamente a gente precisa se relacionar com alguém que está ao nosso lado, mas que talvez existam pessoas que estão ao seu lado que seriam ótimas companheiras para você, por exemplo. Porque, de repente, seu colega de sala, seu colega de faculdade, sei lá, a pessoa com quem você trabalha, é muito mais interessante do que aquela pessoa da Tailândia que você poderia conhecer num aplicativo de relacionamento, etc. Entende? E o problema disso não é se relacionar com a pessoa da Tailândia ou da Indonésia, sei lá de onde for. O problema é a ilusão que vem com isso. A gente tá sempre olhando para possibilidades tão vastas, tão longe de nós, que a gente acaba esquecendo do real, do que realmente está acontecendo aqui, do que está diante de nós, da experiência concreta do nosso dia a dia. Então, por isso que eu digo, às vezes as pessoas com quem você convive diariamente são as pessoas com quem você poderia nutrir as melhores relações, seja de amor, seja de amizade, enfim. Mas a gente, às vezes, acaba tirando essas pessoas ou não achando que elas são tão importantes assim, em detrimento de outras que a gente nem sequer conhece de fato, que são apenas potenciais de coisas que poderiam vir a dar certo. E a ilusão que eu falo, que eu me refiro nesse vídeo, é que hoje em dia você não escolhe entre 2, 3, 4 pretendentes como era antigamente, você escolhe entre milhões de opções que estão disponíveis para você, aparentemente. E é muito engraçado porque essas potenciais opções, elas são apenas potenciais, elas não são opções de fato. E o mais curioso ainda é que essa abundância de opções, ela não trouxe mais satisfação para as pessoas, pelo que parece. Ela trouxe mais confusão, mais sensação de estagnação. Tem muitas pessoas que, diante de um impasse, ficam paralisadas. E eu acho que é isso que está acontecendo também. Muitas pessoas falam, para tudo que eu quero descer, porque não querem lidar com essa quantidade de opções, essa quantidade de coisas que a gente tem que escolher no dia a dia. Às vezes, você se relacionar, sei lá, com o seu vizinho, com o seu colega, é muito mais fácil, é muito melhor, vai te trazer uma satisfação muito maior do que você ficar pensando nessa outra pessoa em potencial, entende? Mais uma vez, não tô falando que você não possa se relacionar com essa pessoa e não possa ser maravilhoso, não é isso que eu tô dizendo. Porque eu acho que existem muitos pontos positivos aí também. Porém, o que eu tô falando é que a gente não pode se esquecer de olhar o real, do concreto, o viver diário da nossa vida, porque senão a gente sempre vai ter a impressão que a grama do vizinho é melhor, que a nossa história de amor ainda está para acontecer, que a gente ainda não viveu plenamente a nossa vida, esses tipos de pensamento que estão atrelados a esse pensamento inicial que eu falei. Porque a sensação que dá é que todo mundo virou tipo o ratinho de laboratório correndo atrás de um queijo que nunca chega, sabe? A sensação que dá é que a gente nunca tá vivendo de fato. E assim, eu não sou contra estipular objetivos, estipular metas, idealizar o nosso futuro, construir o nosso futuro através das fantasias que a gente próprio tem na nossa vida, tanto que eu tenho curso sobre isso, sobre reprogramação mental, você pode conferir, um curso que fala sobre reprogramar suas crenças, seus pensamentos para atingir essa vida que você tanto deseja e merece ter de fato. Porém, eu acho que isso não pode impedir a gente de construir o nosso viver diário. Todos os dias da nossa vida. A gente não pode ficar preso apenas na ilusão, na fantasia de que um dia vai ser melhor. A gente tem que viver a nossa vida e construir o nosso presente para que a gente consiga chegar nessa vida que a gente deseja. Mas a gente não pode ficar preso apenas na fantasia, apenas no futuro, no potencial do futuro, entende? Então, assim, respondendo a pergunta inicial do vídeo, ainda é possível se relacionar nos dias de hoje? Ainda é possível encontrar o amor? Ainda é possível, sei lá, namorar com a pessoa que você gostaria de namorar, de ter um relacionamento? Eu acho que, em certa medida, sim, é possível ainda. Eu acredito, pelo menos, no amor. Porém, eu acho que isso só será possível se a gente conseguir fazer o esforço de sacrificar a nossa versão idealizada do amor por uma versão
real. Se você viu meu vídeo sobre como desapegar de alguém e sobre paixões platônicas, você vai entender o que eu tô falando, sobre esse sacrifício. No vídeo eu falo que é necessário sacrificar a versão ideal de uma pessoa para lidar com a pessoa real que se mostra na sua frente. E no amor é a mesma coisa, a gente precisa estar disposto a sacrificar essa versão idealizada que a gente construiu a respeito do amor, que a gente é estimulado através de filmes, de coisas, de histórias que a gente escuta quando a gente é criança, principalmente mulheres, né? A gente precisa estar disposto a sacrificar um pouco dessa versão idealizada. Porque senão a gente nunca vai estar satisfeito com o que a gente tem na nossa frente. A gente sempre vai achar que o próximo clique vai trazer o amor da nossa vida. Quando na realidade isso é fruto apenas de uma idealização. Mais uma vez, gente, eu não quero que soe como se eu fosse uma pessoa que não tem idealizações, não tem fantasia. Bem pelo contrário. Eu acho que a fantasia nos possibilita sonhar alto, e é esse sonhar alto que faz com que a gente consiga chegar mais perto dos nossos objetivos. Eu realmente acredito nisso. Porém, como eu falei, a gente não pode apenas viver essa versão idealizada. Tem muitos cachorros latindo aqui. Por exemplo, eu poderia estar querendo uma versão idealizada aqui tipo assim, tô aqui gravando e os cachorros ficam quietinhos sem latir, mas a vida real é essa, os cachorros estão latindo lá fora, o que eu vou fazer? Entende o que eu tô falando? De qualquer forma, é necessário que a gente comece a se relacionar com as pessoas de uma forma mais realista e menos utilitarista, menos idealizadora. Afinal, por que você quer se relacionar com alguém? Acho que é importante a gente fazer essa pergunta também. Você quer se relacionar com alguém para ter uma troca genuína com aquela pessoa? Ou você quer se relacionar com alguém para você ter alguma coisa dela? Porque são coisas bem diferentes. E eu não tô julgando aqui se você se relaciona com alguém para ter algum benefício em troca. Em certa medida a gente sempre tem algum benefício, mas vocês entenderam o que eu tô falando, né? Eu não julgo, mas eu acho que é muito importante a gente ter essa noção do que a gente tá fazendo, do que a gente quer com aquela experiência. Porque isso muda tudo. Porque se você tá interessado no que o outro pode vir a te oferecer, você não tá necessariamente interessado ou interessada no encontro, e sim na busca do que aquilo vai te trazer. E você tá interessado na pessoa que mais pode te trazer isso. Então, de repente, a pessoa que você tá não é mais suficiente. De repente, aquela outra pessoa parece que vai ter mais coisas para te oferecer. E aí você fica sempre nessa lógica do mais. E nunca tá satisfeito realmente onde você está e com a pessoa que você tá. Tá, e a conclusão final desse vídeo? Como é que a gente faz pra achar amor, se é que ele existe ainda? Eu, pelo menos, acredito que sim. Como a gente pode manter as esperanças de que relacionamentos ainda são possíveis hoje em dia? Eu acho que a resposta tá na gente, porque a gente é a transformação que a gente quer ver no mundo. É assim a frase, né? Porque a gente deveria ser a transformação que a gente quer ver no mundo. Enfim, frase bonita, mas explica muita coisa e faz muito sentido. Se você ainda quer achar o amor e você não desistiu da ideia de amar alguém, de se relacionar com alguém, tente tratar as experiências, as próximas experiências de relação que você tiver na sua vida de uma maneira mais leve, de uma maneira menos angustiada, menos controladora, porque isso também tá acontecendo bastante. Realmente querendo conhecer aquela pessoa, estando no momento presente com ela. Eu acho que isso faz toda a diferença. Se você vive no modo sobrevivência, ou seja, você vive estressado, estressada, querendo sempre se proteger, sempre na defensiva, achando que os outros vão te passar a perna em algum momento, você não vai ter essa leveza, você não vai conseguir olhar o outro com esse olhar compassivo que eu tô falando aqui. E você não vai estar aberto a essa experiência do amor. Logo, você pode até construir um relacionamento, mas será que esse relacionamento vai ser um bom relacionamento? Será que você vai de fato se conectar com aquela pessoa e gostar dela? Para sentir o amor é importante que você esteja, como eles falam, né, numa vibração que consiga fazer com que você atraia essa pessoa que você deseja para sua vida. Só quando você acreditar realmente que você é digno do amor, você vai conseguir atrair isso na sua vida, você vai conseguir se conectar com essa sua versão. E para isso você tem que correr o risco de ser vulnerável, de se abrir, de sair da sua armadura. Porque é isso que muitas pessoas fazem também. Elas se vestem com essa armadura de ferro e não deixam que as outras pessoas cheguem perto, porque elas têm medo de ser machucadas. Você precisa se permitir ser vulnerável, e se você tiver sorte, a outra pessoa vai ser vulnerável com você também. E aí vocês vão poder começar uma relação que pode durar ou não durar, mas viver aquela experiência, que é o mais importante. Bom, é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Mais uma vez, meu nome é Helena Racha, eu sou atriz e psicóloga. Se você gostou do vídeo, clique em curtir.
envie esse vídeo para algum amigo ou amiga, comente aí que outros vídeos você gostaria de ver. E é isso, espero que tenham gostado. Um beijo. Se inscrevam no canal, aliás.